Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris Pegorari e, inspirada pelo vídeo da professora Manuela Castro sobre planejar e fazer algo que você goste ou sonhe, e também misturando um pouco a trend de como ficaria a minha voz em diversos idiomas, sim, eu sigo trends muito aleatórias, eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a importância de estudar um novo idioma e também para aproveitar e indicar alguns autores, né? Relacionados aí a cada um dos idiomas que eu gosto de estudar. Então eu escrevi uma frase em português, vou tentar traduzir para outros idiomas e também fazer as indicações literárias. A frase em português, que traduz um pouco de como eu considero importante estudar um outro idioma, é a seguinte: meu nome é Cris Pegorari, gosto de aprender novos idiomas e também de cantar em diferentes línguas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de cantar. Acredito que conhecer um idioma ele vai muito além de aprender palavras e regras gramaticais, é também uma forma de compreender a cultura, a história e as tradições, né, de um povo. Então, em português, vou fazer já as primeiras indicações. Eu acho que nós temos autores excepcionais, né, que vão de José Saramago a Machado de Assis, então tanto no português de Portugal quanto no português brasileiro. Vou indicar um autor que está mais na hype, né, que ficou bastante conhecido por conta da adaptação do livro para o cinema, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Foi o primeiro livro que eu li também, um livro lindíssimo. Acho que ele tem outros textos muito legais. Eu conheci, na verdade, muito antes dele se tornar tão conhecido, eu acho, no Brasil. Eu tinha lido um prefácio dele no livro José e Pilar, né, que é o José Saramago e Pilar del Rio, que foi escrito pelo Miguel Gonçalves Mendes. E o prefácio é do Walter Ugumãe e é um prefácio muito bem feito, e foi a partir dali que eu procurei os trabalhos dele. Então, eu acho que vale super a pena conhecer. Vamos lá para o espanhol. Me llamo Cris Pegorari, me encanta aprender nuevos idiomas porque me gusta cantar em diferentes línguas. Creo que aprender un idioma va mucho más allá de conocer palabras y reglas gramaticales. También es una forma de comprender la cultura, la historia y las tradiciones de un pueblo. É difícil indicar um autor específico de língua espanhola, temos muitos maravilhosos, de Gabriel García Márquez a Mário Vargas Llosa, Júlio Cortázar, Pablo Neruda, enfim, tem muitos, né? Mas eu vou indicar um que não é tão conhecido, mas que eu acho que é super legal, que é o Mário Mendonça. Ele é um autor colombiano, acho que é colombiano, salvo engano, e ele tem um livro bem interessante sobre a morte, que se chama La Importância de Morir a Tiempo. E não é só sobre a morte como algo biológico, né, como encerramento da vida, mas ele fala do livro das várias formas, né, de interrupção ali, de encerramento da vida ao longo da vida mesmo, né, como uma forma de reinvenção pessoal, como as rupturas que acontecem ao longo da vida, tanto amorosas quanto intelectuais. Então é um livro bem interessante. Esse tema é um tema que me interessa bastante, então eu gostei bastante de conhecê-lo. Vamos ao inglês. My name is Cris Pegorari. I enjoy learning new languages because I also love singing in different languages. I believe that learning languages is also a way to understand the culture, history and tradition of people. Meu inglês é muito ruim, nunca foi o idioma preferido, mas enfim, é importante conhecer. E eu vou indicar um livro aqui que não é necessariamente em inglês, mas o nome do livro é Lost in Translation, que é um livro muito legal, com ilustrações, é um compêndio de palavras que não tem traduções em outros idiomas, que são específicas de cada língua. Então é um livro muito, muito legal também de conhecer. Vamos ao alemão. Eu estudei alemão por bastante tempo, né? Mas não sei construir uma frase. Né? Entschuldigung. Sascha, que foi meu professor. Ich bin Cris Pegorari, ou mein Name ist Cris Pegorari. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich lerne gern neue Sprachen, da ich auch gern in verschiedenen Sprachen singe. Na língua alemã, eu tenho dois autores que eu gosto muito, então eu digo qualquer coisa deles, que é o Thomas Mann e o Rainer Maria Rilke. São os meus preferidos. Vamos ao francês. Eu não sei falar francês, é isso que eu vou dizer aqui. Mas eu gosto muito da língua e das músicas, e tem textos ótimos também, então vou arriscar.
até porque, enfim, né, estou aí começando a aprender. Je m'appelle Chris Pegorari, j'adore le français, moi je ne parle pas très bien, en revanche, j'aime chanter en français. Meu autor preferido do momento em francês é o Emmanuel Carrère, que até li recentemente O Adversário. Eu sempre indico esse livro para todo mundo agora, mas ele tem outros também interessantes, um que ele fala sobre os atentados terroristas em Paris, tem um sobre yoga, enfim, ele tem livros muito legais que eu quero ler vários. Em italiano, né, professora Cris, que me ajudou a aprender um pouquinho. Mi chiamo Cris Pegorari, mi piace imparare nuove lingue, perché mi piace anche cantare in lingue diverse. Credo che imparare una lingua è anche un modo per conoscere, non so, la cultura, la storia e le tradizioni di un popolo. Acho que é isso. Em italiano, a gente tem Elena Ferrante, né, que está em alta, né, com vários livros, todo mundo comenta, mas eu conheço pouco sobre a autora, na verdade. Eu vou indicar O Deserto dos Tártaros, de Gino Buzzati, que tem muito a ver com a mensagem também da professora Manuela, e é um livro que eu gostei bastante de ler. Bom, eu recentemente comecei a estudar turco online, aleatoriamente, porque eu gosto muito dos autores turcos, né? Além da música, enfim, algumas coisas. Então, eu indico, né, alguns livros depois. Alguns livros não, alguns autores, na verdade. Mas vou falar muito pouco em turco, porque eu sei falar muito pouco, porque é muito difícil. E é basicamente isso que eu vou dizer aqui para vocês. Ben adım Chris Pegorari, Türkçe çok zor bildir. Então, turco é muito difícil, é basicamente o que eu disse. E tem alguns livros muito legais, do Orhan Pamuk, do Nazım Hikmet, que é um poeta turco bastante conhecido, o Orhan Kanik, que é o responsável pelo texto, né, Ouça Istambul de Olhos Fechados, é um texto bastante conhecido. Gosto das músicas, séries, filmes, novelas. Tem uma música que eu posto sempre aqui, que foi a primeira música que eu aprendi, que eu entendi, fiz a tradução, que é Zem benim şarkılarım. Acho que é assim que se fala, Zem benim şarkılarım. E é muito bacana. Bom, seja qual for o objetivo, né, incrementar o currículo, conhecer novas culturas, ou se preparar para algum processo seletivo especificamente, se aproximar dos textos originais dos seus autores preferidos. Eu acho que, independentemente do objetivo, é sempre muito legal aprender coisas novas, e eu super indico buscar aí aprender outros idiomas. Falta tempo, né? Eu sei, a gente está sempre correndo, mas acho que vale a pena se esforçar e encaixar aí durante o seu dia, em algum momento, alguma coisa que você goste. No meu caso, aprender novos idiomas é uma coisa que eu gosto também, então eu tento encaixar de algum modo. É isso aí, fica a dica. Até mais!